Deus bendito, Deus eterno, Senhor dos altos céus, Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Nós aqui estamos porque o Senhor tem cumprido a sua promessa, Deus, e nenhuma das tuas boas palavras cai por terra, mas tudo se cumpre, porquanto grande é o Senhor, temível em força e em poder. Bem-aventurado, ó Deus, aquele que em ti põe a sua confiança. E é o que nós buscamos realizar nesta manhã, uma vez que entendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Capacita-nos nesta manhã, ó Deus, nos dá compreensão, libertação, entendimento, para que o teu nome seja glorificado e nossas vidas edificadas em Cristo Jesus. Portanto, envergonha toda investida das trevas nesta hora, ó Pai, e glorifica o teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós vamos seguir o nosso exame sobre esse seminário intitulado A Transgressão do Meu Povo, em que lemos em Isaías 53 que a profecia já dizia que Cristo seria moído e retirado de entre os viventes pela transgressão do povo de Deus. Isso que nós analisamos no primeiro instante. E hoje nós vamos, além de termos feito um apanhado geral na aula passada, nós vamos hoje procurar ver alguns detalhes de como realmente a transgressão do povo de Deus foi gerando problemas e mais problemas ao longo da história. Você conhece o substituto de Moisés, chamado Josué. Josué foi um homem tremendo, mas não foi um homem perfeito na sua caminhada. E talvez aquilo que Josué não visse como tão grave, tão problemático, foi problemático para o povo de Deus. Nós estamos falando de que certa vez um povo, você lembra dos gibeonitas? Aquele povo que veio, chegou diante de Josué com pães, com mofo, roupas rasgadas. Aí chegou para Josué: olha, nós viemos de longe, nós somos de Gibeão, viemos aqui para fazer aliança contigo. Eles moravam logo ali do lado, ali na terra, mas disseram que vieram de longe, colocaram pão mofado na mochila. Aí Josué falou assim: não, então vamos fazer aliança, porque todo mundo queria fazer aliança com Josué, porque sabia que Josué estava dominando tudo, e quem se opunha a Josué estava caindo a espada. Tinha registros já do Rio Jordão se abrir, tinha registros de pedras caírem do céu e atingir os inimigos. Isso não era um registro de brincadeira. Tinha registro, todo mundo sabia, né? Quando Josué foi dominar Jericó, Raabe deu um relato: ó, nós temos ouvido o que o Deus de vocês tem feito, né? Aqui ninguém tem força, todo mundo treme diante do nome de vocês. Todo mundo sabia que as muralhas de Jericó haviam caído. Imagina um fenômeno desse: um povo rodeia uma muralha e essa muralha cai. Isso estava repercutindo em todo o mundo aonde a notícia pudesse chegar. Josué recebe os gibeonitas e vai com eles e faz uma aliança. Se nós examinarmos o fato e procurarmos por Deus, nós não veremos Deus. O grande, e eu repito, o grande Josué, ele simplesmente fez uma aliança com o povo que chegou diante dele. Ele não consultou ao Senhor. Como sacerdote que ele era, ele deveria ter consultado ao Senhor. Esse povo aí quer fazer aliança.
mas ele julgou pelo ouvir dos seus ouvidos e pelo contemplar dos seus olhos. Josué olhou e viu os camaradas com roupas rasgadas, viu com pães mofados. Isso foi o que os olhos de Josué contemplaram. Depois, os ouvidos de Josué contemplaram eles dizendo: somos de longe, de um povo pequeno, de um povo humilde, não queremos guerra, não sei o quê. Então Josué juntou as informações que chegaram aos seus olhos e aos seus ouvidos e tomou uma atitude e jurou em nome do Senhor Jeová que com aquele povo não iria entrar em guerra jamais. O que se processou no espírito de Josué? Não se processou absolutamente nada. Por quê? Porque ele não consultou o Senhor. Ele não consultou o espiritual. Ele tomou todas as decisões baseadas no que ele viu e no que ele ouviu. Este é o grande problema da queda do povo de Deus. Essa transgressão é latente na alma da igreja. As pessoas estão por aí criando estratégias de evangelismo, estratégias de crescimento da igreja. Como vamos entrar na mídia para poder divulgar o nome da igreja? O camarada bom de marketing, o melhor camarada bom de marketing que eu já conheci em toda a história da humanidade se chama Espírito Santo. Esse camarada ele não precisou de televisão, microfone, mídia impressa, CD, DVD, não precisou de nada. E ele arrebanhou uma multidão lá no deserto para João Batista. Ou seja, o que comanda é o espiritual. Mas o que nós vemos? Josué, o grande Josué, faz uma aliança andando simplesmente por vista. Isso causou um problema muito grande, muito sério. Esse probleminha dessa aliança sem autorização que Josué fez, aconteceu que depois lá no reinado de Davi, não é isso? Lá no reinado de Davi, aparece um grupo. Josué, quando descobriu que os camaradas eram de perto, ele falou assim: vocês me enganaram. Então vocês não vão ter nunca nenhum ofício dentro dessa cidade, dentro da nação de Israel. Nós não vamos exterminar vocês, porque eu jurei pelo Senhor. Agora, vocês serão os tiradores de água, os lavradores da terra, vocês vão trabalhar para a nação de Israel. Foi um castigo que eles ficaram felizes da vida. Ficaram felizes da vida. Agora, Josué descobriu isso e, pelo seu juramento, determinou que ninguém poderia exterminar aquele povo, porque ele jurou pelo Senhor. Só que Saul, o rei Saul, quando assumiu o seu reinado, investiu contra os gibeonitas, porque ainda estavam no meio do povo de Deus. Saul investiu contra eles para os exterminar e quase os exterminou. Aí passa um dia, vem um tempo, Saul foi-se, olha os anos passando. Aí vem Davi e assume o trono. Quanto tempo Davi demorou para assumir esse trono? Quando Davi está reinando lá, nos seus tempos de paz, uma praga vem sobre Israel, uma praga terrível, e consultou-se ao Senhor para saber por que aquela praga estava sucedendo no reinado de Davi. A resposta de Deus foi o seguinte: isto é por causa de Saul, que tentou exterminar os gibeonitas e matou muita gente. Então, quer dizer, o erro começou com Josué, atravessou toda a história, pegou Saul, e agora está lá no reinado de Davi, morrendo gente, e Davi não tem nada a ver com a história. Isto é o que acontece com a maldição.
ela pega muitas vezes até quem não tem nada a ver com a história. Muita gente não entende o que é uma maldição. Uma maldição não é simplesmente uma força do diabo. Não, meu irmão, força do diabo é a coisa mais fácil de você jogá-la por terra. A maldição não é apenas uma força do diabo. A maldição é um decreto de fome e sede de justiça que fica pairando no ar. E isso não é o diabo que proclama necessariamente. Existem as maldições que procedem por ações de Satanás, mas existem as maldições que procedem por ação de Deus, e contra essa não tem jeito. Só Deus quebra a maldição que ele lança. Ninguém mais pode fazer isso. Jesus falou para a figueira, que é Israel, nunca mais nasça fruto de ti. Tá, pode mandar os melhores missionários do mundo para aquela terra, de lá não sai nada. Está em maldição, não é uma maldição satânica. Agora, a África tem outras questões. Quando alguém se converte na África, e o cenário muda. Tem lugares da África que não são aquela miséria, não. Lugares onde pessoas estão pregando e levando outros a arrependimento, e cenários estão mudando. Então existem vários tipos de maldição. Resultado aqui, lá no reinado de Davi, consultou o Senhor. Tá, isso aí foi Saul que investiu contra os gibeonitas. Aí, os gibeonitas são chamados por Davi. Olha, a maldição é assim, assim, assim. E o que vocês querem para que essa maldição saia de sobre Israel? Aí eles falaram, nós queremos que do homem que tentou nos exterminar, nos sejam dados, parece, 8 dos seus filhos, eu não lembro agora, alguém lembra o número? Ninguém lembra? 70? Não lembro se foi tanto assim. Eu não lembro do número, não tenho noção. Aí, resultado, todos aqueles que eram descendência de Saul, um número especificado pelos gibeonitas, Davi teve que mandá-los para serem mortos. Parece que, não sei, enforcados, não lembro do detalhe agora da história. Então você vê, num reinado lá, Davi está tranquilo, Davi está em paz, e está tendo que mandar matar gente do próprio povo, mandar matar gente judeu. Que transtorno! Davi poderia dizer assim, mas eu não tenho nada com isso. Mas Josué fez. Você sabe que hoje nós vivemos situações, muitas vezes, que foi culpa dos nossos irmãos do passado? Ou você pensa que hoje a igreja não deveria estar dando ordem para juiz, advogado, delegado, promotor, polícia? Hoje nós não damos ordens, ordem mesmo. Hoje nós não impomos no Brasil e no mundo, não impomos regras, porque os nossos irmãos antes de nós fracassaram. Se a igreja tivesse crescido numa visão radical de chutar o Estado para lá, a política para lá, e tivesse crescido, hoje, meu irmão, se nós fôssemos hoje, por exemplo, no Brasil dizem que tem aí, sei lá, 40 milhões de cristãos. Se fôssemos realmente cristãos, com a visão correta, unidos por um só Espírito, ninguém ousaria dizer nada contra um crente. Assim como ninguém ousava falar nada contra um cidadão romano, ninguém ousaria dizer nada contra um cristão. E hoje, nós não temos essa autoridade. Por quê? Porque os nossos irmãos que vieram antes de nós fracassaram, envergonharam o evangelho com as suas atitudes, assim como o grande e tremendo Josué, um homem profetizado para substituir Moisés, que Deus até o chama de eu enviarei diante de vós o meu anjo. E esse anjo é a referência de Josué, não que Josué seja um anjo. O anjo significa liderança espiritual. Então, nós já estudamos isso, está lá na nossa simbologia, no nosso primeiro e segundo seminário. Josué, chamado por Deus, investido de uma autoridade fantástica,
Um anjo aparece para ele tão naturalmente que ele saca da espada e pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O anjo diz para ele: não, tira a sandália dos teus pés, eu sou príncipe dos exércitos celestiais. O anjo fala com ele o tempo todo. O anjo manda rodear a cidade. O anjo dá estratégia de guerra. E o grande Josué. E isso aqui, meu irmão, que muita gente não entende. Josué é uma vida de glória. Em Josué capítulo 21, verso 45, diz que de todas as boas palavras que o Senhor falara a Israel pelo ministério de Josué, nenhuma caiu por terra, toda se cumpriu. Ou seja, Josué é uma glória. E tem muita gente que quando olha para algo tão glorioso, não consegue ver as manchas que existem nessa glória. Por isso hoje estão por aí o quê? Dizendo: fulano, não, você não pode falar de fulano. Fulano é um grande homem de Deus. Não é porque alguém tenha sido ou seja um grande homem de Deus que eu tenho que me calar diante das suas falhas e dos seus erros. Jesus não fez isso. E todos nós, nenhum de nós pode fazer. Josué é mais um exemplo desses, da transgressão do meu povo, que gera problemas dentro do povo de Deus, gera problemas na administração do povo de Deus, nas bênçãos do povo de Deus. No reinado de Davi era o reinado messiânico. O reinado de Davi deveria ser composto somente de glórias, de conquistas, porque ele tipifica o reinado de Cristo. E, no entanto, está lá Davi, por causa de erro de Josué, erro de Saul, tendo que mandar matar não sei quantas pessoas lá e pendurar, servir de espetáculo para todo mundo, para que a ira do próprio Deus se ausentasse da nação. Então, Josué é mais um dos tristes e lamentáveis exemplos, não com toda a sua vida, claro, mas neste episódio, é mais um lamentável exemplo de transgressão do povo de Deus. E aqui estamos falando de um dos maiores líderes de todos os tempos, a quem Deus se revelava de uma maneira muito gloriosa. Nós temos ainda outro exemplo. Davi. Já falamos nele, vamos continuar falando mais detalhadamente. Davi é um líder. Se ele é líder, ele tem que ter algum conhecimento de alguma coisa, porque nós sabemos muito bem que Deus não chama para a sua obra quem não tenha um conhecimento básico, essencial, necessário para conduzir o seu povo, né? A própria Bíblia diz: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Quando Salomão recebeu o Senhor em sonhos, e o Senhor disse: pede o que tu queres. O que ele pediu? Eu quero sabedoria para governar o teu povo. E Deus falou assim: é tudo que eu quero, que alguém governe o meu povo. Tu quer sabedoria? Tem o seguinte: sabedoria não para te exaltar, para governar o meu povo. Você vai ter que antes de você ninguém na terra teve, e depois de você ninguém na terra terá uma sabedoria como a tua. Não é isso que a Bíblia diz? Porque o que Deus quer? Justamente que no meio do seu povo haja entendimento, conhecimento, sabedoria. E Davi, se foi levantado por Deus, ele tem que ter conhecimento. Se ele não tivesse conhecimento, ele não seria chamado por Deus. Porque muita gente pensa assim: Deus olha o coração. Deus não disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu olho o coração. E tem gente por aí inocente pensando que Deus está olhando só coração. Está muito enganado, né? No reino de Deus, o que comanda é a palavra de Deus e não simplesmente o nosso bondoso coração. A Bíblia diz que todos pecaram, até os de bondosos corações também pecaram. Então, Davi, líder, conhecedor, mas, como diz o livro de Samuel, Reis, Crônicas, enfim, falta a Davi um controle sentimental.
quando ele investe contra Betseba e manda matar Urias, o marido de Betseba. Então veja, Deus levanta um cara como Davi, faz as promessas mais incríveis. Davi foi dos reis de Israel um verdadeiro poeta, um escritor tremendo, foi um profeta, deixou profecias fantásticas nos salmos, deixou relatos incríveis. Os salmos de Davi são profecias inacreditáveis, coisas profundas, porque Deus está usando a vida daquele homem de uma forma tão gloriosa. Mas o título, a transgressão do meu povo, que destrói, que causa problemas, vai cair também em cima de Davi. Ele vai ser mais um que tem as suas culpas. E ele, quando está lá no palácio, olhou para Betseba, achou que ela era muito bonita, cobiçou, não viu limites, não viu barreiras. Assim são muitas pessoas, posso tudo, né? Que nem eu assisti a um filme e um desses papos de advogados com juízes, aí o advogado chegava, ou era promotor, chegava para conversar com um cidadão, um senhor, e dizia assim: mas você não pode fazer isso, hein? Porque você não vai ter condições de você realizar isso. Aí o cidadão falava assim: ô meu amigo, eu posso realizar tudo, eu sou um juiz. Assim é muita gente, assim são pastores. Posso fazer tudo, eu sou um pastor. Posso fazer tudo, eu sou um líder. Posso fazer tudo, eu que mando. Posso fazer tudo, é meu, eu comprei. Posso fazer tudo, eu tenho dinheiro. É assim que muita gente vive. Davi pensou provavelmente assim: não, eu posso, vou dar um jeitinho aqui. Vem aquela mulher lá, se deitou com a mulher. O marido da mulher está aí, não sei o quê, porque tu mandou chamar, ela engravidou, só que ele não foi para casa. Caramba, então esse negócio vai se descobrir. Vão descobrir, vão perguntar de quem é o filho. E a mulher vai ter que dizer que é meu. Então mata o marido dela, dá um jeito. Quer dizer, um abismo chamando outro abismo. Imagina, um homem que faz isso. Eu te pergunto, tudo que Deus havia prometido para a sua vida, vai se cumprir? Não vai. Tudo que Deus projetou realizar durante o ministério de Davi, todas as bênçãos, vamos dizer assim, Deus tinha 100% de bênção já pré-planejada para o ministério, para a vida de Davi. Depois desse ato abominável de Davi, ele continuou sendo detentor do 100% da promessa? Se Deus é justo, eu não aceito isso. Não. Se Deus é justo, ele não pode ter dado a Davi tudo que ele prometeu. Ele tem que ter tirado alguma coisa. Ele tem que ter cortado alguma coisa. Ou seja, vai ser necessário que se levante outra geração para vir completar aquilo que Davi deixou em falta. A transgressão do meu povo, dia a dia, causando problemas, causando dificuldades, causando intrigas, e Deus projeta uma coisa gloriosa, mas o camarada se apaixona, né? Começa a mandar e-mail para Betseba, começa a mandar SMS para Betseba. Alguém descobre o celular de Betseba aí na cidade, aí começa mandar segredo, manda flores para Betseba, daqui a pouco, pronto. Não é assim? Resultado, quando ele tem que se deparar com a realidade, que o profeta Natan, se não me falha a memória, diz para ele: aconteceu essa história. Ele diz: então esse camarada é digno de morte. Aí o profeta diz assim: você é esse homem, você é digno de morte. Eu te digo, um homem que é digno de morte, comete uma ação digna de morte, pode realmente receber 100% das promessas que haviam sido propostas? Não. E muitas vezes é assim com cada um de nós. Nós não temos noção. Nós temos uma mensagem intitulada Bênção Proposta, em que mostramos várias coisas que deveriam se cumprir na vida de tanta gente e não vai se cumprir, e a pessoa nem se dá conta que aquilo não vai se cumprir. Muitas coisas, ela não se dá conta nem que ela tinha aquelas promessas.
Ela nem sabe, e a vida dela vai passando, ela não vê nada mudar, ela vive aquela rotina, aquela mesmice, as coisas não acontecem, está sempre nas dificuldades, está sempre nos problemas, nunca tem paz, nunca tem um gozo, nunca tem uma prosperidade, nunca tem uma alegria, nunca tem prazeres, e não tem ideia de que o que Deus havia proposto na palavra sobre ela não vai se cumprir, porque ela vive em transgressão, ela comete erros e delitos. Eu costumo dizer, meu irmão, nessa vida é bom a gente caminhar com muito cuidado. Dá um passo, espera. Enquanto você não vê que o teu pé está realmente fundamentado, não tira o pé para dar outro. É assim que eu acho. Porque nessa vida, se você caminhar passo a passo, você vai, pode ser devagarzinho, mas você vai bem. Agora, quando você vê que caminhou e tem que voltar atrás, eu te asseguro, nem sempre dá para voltar atrás. Então, Davi é, infelizmente, mais um grande homem, até então exemplo em 99% da sua vida, é um grande exemplo para todos nós, porém, também está incluído no que Deus diz lá em Isaías 53, pela transgressão do meu povo. Né? Nós precisamos tomar um certo cuidado com isso, né? E fica aqui o exemplo, né, irmão? Davi amava a Deus, Davi amava o seu ofício, Davi amava Israel, a sua administração, Davi entendia realmente o futuro que Deus ia trazer sobre a terra por causa do seu reinado. Davi realmente entendia isso, ele tinha um entendimento sobre isso? Tá, se tinha esse entendimento, será que ele levou isso tão a sério assim? Como é que um homem que tem, diante de tudo que estava proposto pela vida de Davi, um homem que tem uma proposta dessa, na hora de uma fraqueza sentimental, ele não consegue superar? Quem realmente tem a visão do futuro que Deus projetou para a sua vida, supera qualquer coisa. Se torna quase impossível de um homem que entende o seu futuro com Deus, se torna quase impossível desse homem tropeçar. Estou falando quase impossível, por quê? Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas que é difícil um homem que entende o seu futuro com Deus cair, eu te garanto, é bem difícil. É um homem que ri e zomba do pecado e das ofertas do mundo e de Satanás. Então isso aconteceu. Outra coisa que aconteceu também com o grande Davi foi quando ele resolve contar o censo. Onde nós podemos imaginar o que faltou para Davi? Fé. A Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Mas Davi vai e conta a nação, ele conta os guerreiros, ele quer saber quantos guerreiros ele tem. Ou seja, não faltou fé? Ele estava colocando a sua confiança em quê? Nos guerreiros, e não em Deus. Porque Deus precisa de exércitos para ganhar uma batalha? Deus precisa de espadas e escudos humanos, força humana, para vencer os inimigos? Não, nunca precisou, nem jamais precisará. Ele mesmo se chama general de guerra, Senhor das batalhas, o Todo-Poderoso. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele falou certa vez lá para o povo de Israel, nessa peleja não tereis que pelejar. Está de pé e vede o livramento do Senhor. E o povo foi lá de pé cantando, com os cantores à frente, foram para a guerra, todo mundo louvando, com os instrumentos, com tochas, foram para a guerra. Quando chegaram lá na hora da batalha, acharam os adversários todos mortos. Recolheram as riquezas dos despojos e voltaram para Israel. Como Deus disse, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, eu vou pelejar por vocês. Então, aí Davi vem e conta aí, não quero saber. Aí o amigo lá de Davi, um dos líderes lá, falou assim, meu senhor, que Deus multiplique esse povo, mas não conta esse povo. Porque sabia, um auxiliar sabia mais que Davi, que o povo não poderia ser contado para a guerra.
Israel não tinha que ter noção dos seus guerreiros, eles tinham que sempre andar por fé. Lá vem o inimigo. Opa, está lá escrito em Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus adversários e vires carros e cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Quando vires povo em maior número, carros, cavalo, quando você vê uma multidão na tua frente e você se vê miudinho, não tenha temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Qual foi a espada que livrou Israel do Egito? Qual foi o escudo? Qual foi a carruagem? Qual foi o cavalo que ajudou na saída do Egito? Deus começou a formar essa nação para entrar em Canaã com conceitos que deveriam permear a vida deles inteira. Vem Davi lá na frente, imagino que Davi já devia ter lido Deuteronômio umas 500 vezes. Lá na frente, vamos contar o censo. Todo mundo, não, meu senhor, mas não. Não, vamos contar, eu sou o rei, sou eu que mando, eu quero que conte o povo, vamos contar. Contou. Por causa dessa contagem, Deus destruiu 70 mil guerreiros, para que ele aprendesse a não colocar a sua confiança em armas, mas sim no Senhor dos Exércitos. Então, Deus não tinha um projeto de que Israel fosse uma grande nação, uma nação numerosíssima, que dominasse a terra, mas pela transgressão de Davi, pela transgressão do meu povo, Deus se viu obrigado a enviar o seu anjo e matar 70 mil pessoas. Quanto tempo depois demorou para que nascessem 70 mil pessoas, para que aquela rotura causada pela rebelião de Davi pudesse ser reposta? Você está entendendo, irmão? Como muitas coisas, hoje a igreja não vive uma glória. A igreja hoje não vive glória. Aliás, que hoje não tem mais igreja. Hoje nós temos, a queda é tanta, a transgressão vai sendo cada vez pior, que qualquer hora você vai entrar nas igrejas e você vai ver lá uma loja de maçonaria. Na verdade que já tem algumas organizações aí assim, que já viraram lojas maçônicas, palcos de idolatria, onde demônios estão sendo cultuados dentro de organizações, chamadas igrejas. A política invadiu as igrejas. A transgressão hoje é tanta que você já não acha mais igreja. Então, o censo foi mais uma daquelas loucuras que nós podemos enquadrar na transgressão do povo de Deus. Queremos ver ainda mais um item conhecido nosso, de dois personagens, Arão e Miriam, ambos irmãos de Moisés. O que nós vemos aqui? Pessoas importantes que profetizavam, que tinham visões, que tinham ministério, que ajudavam Moisés na condução do povo, na administração, eram pessoas importantíssimas, eram braços direitos de Moisés, pessoas que Deus levantou, pessoas que Deus deu sinal. Certa vez alguém estava lá em contenda com Moisés, porque não, a gente também é sacerdote, que não sei o quê, nós também somos escolhidos pelo Senhor. Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, cada um de vocês traz a vara aí, uma vara que vai representar o sacerdócio de vocês. E aquela vara que o Senhor fizer florescer, esse é o sacerdote. Colocou lá, não me recordo se foi no dia seguinte ou antes, a vara de Arão floresceu, deu flores, deu folhas, deu flores, enquanto que a dos outros permaneceu seca. Que sinal poderoso! Miriam entrega profecias o tempo todo, é usada em cânticos espirituais. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam passou de mão no seu tamborim e foi cantar e dançar com cânticos espirituais. Todo mundo sabe disso. Pessoas usadíssimas por Deus,
Miriam tinha peso no que ela falava, porque ela tinha visões, ela tinha sonhos, como Deus mesmo fala. Tem profetas sim, eu me manifesto aos profetas, mas não é como eu faço com Moisés. Então, o que nós vemos? Arão e Miriam, no meio do povo de Deus, sem discernimento do que é os seus próprios limites, e sem reconhecer as coisas que Deus estabelece, como estabeleceu Moisés. Pessoas que não sabem ver o grande valor que possuem e extrapolam. Por não entender o grande valor que possuem, acabam transgredindo. Não conseguem enxergar os seus limites, e eu diria limites gloriosos. Arão e Miriam tinham funções magníficas, coisas tremendas, estupendas, mas eles não souberam enxergar que esse limite glorioso era o bastante. Aí falam contra Moisés, quando Moisés pegou uma mulher de um povo estranho. Eles não entenderam que Moisés estava acima de qualquer lei. Eles não entenderam o que tipificava Moisés. Eles não entenderam que para um homem sem nenhuma espada, nenhum escudo, nenhuma armadura, um homem sem levantar a mão a armas, um homem sem pelejar contra ninguém, um único homem pudesse entrar numa nação, a mais poderosa do mundo, e dizer: deixa sair o meu povo, e arrancar este povo de lá. Eles olharam para Moisés, talvez pelo fato de serem irmãos, né? Irmãos naturalmente falando, talvez por esse fato não souberam discernir a grande distância que os separava. Arão e Miriam falam contra Moisés, causam um reboliço, causam um problema, atrasam a caminhada do povo de Deus, porque enquanto Miriam foi posta para fora do arraial, até que se passasse os 7 dias da sua purificação, o povo teve que ficar parado, esperando por ela. E talvez ela tenha sobrevivido só por causa da intercessão de Moisés. Então, meu irmão, o que nós vemos é isso. Deus vai chamando pessoas, mas as pessoas vão transgredindo. Deus vai abençoando quando as pessoas estão abençoadas. Imagina a posição de Arão, a posição de Miriam. Posições fantásticas, tremendas. Posições raras, mas simplesmente não reconhecem os seus limites, transgridem e acabam gerando um problemão. Resultado desses e outros episódios foram que tiveram que acabar morrendo no deserto. Será que Miriam pode ter feito falta quando o povo entrou em Canaã? Uma coisa já estava decretado, que ela não iria entrar em Canaã. Nem ela entrou, nem Arão entraram. Toda a geração transgrediu, toda uma geração transgrediu, e tiveram que ficar 40 anos peregrinando no deserto. Sabe lá o que é isso? Deus olhar e dizer: essa geração toda transgrediu, eu vou acabar com todo mundo, até que uma nova geração surja. Eu vou ter que esperar 40 anos para uma nova geração surgir e eu colocá-los lá na terra. Mas era esse o projeto de Deus? Não, não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era que eles viessem, atravessassem o deserto e entrassem em Canaã. Porém, o que aconteceu? Eles vieram atravessando o deserto. Quando chegaram na fronteira de Canaã, Deus os fez voltar, peregrinar no deserto com vida difícil mais 40 anos, até todos os transgressores morrerem e Deus levantar uma nova geração para seguir caminhada à terra de Canaã. É assim que aconteceu com a igreja ao longo da história, irmão. Deus tinha um projeto com a igreja. Nós temos aí umas 5 mensagens intituladas Israel, o retrato da igreja. Foi isso que aconteceu com a igreja. Deus projetou um caminho ascendente para a igreja, uma estrada gloriosa.
E a igreja veio caminhando, quando chegava no limiar das realizações, voltava. Deus esperava aquela geração de corruptos acabar, trazia uma nova geração na igreja, quando ia caminhando, passava um pouquinho, volta e cai todo mundo de novo, Deus levanta outra geração. Ora, quem está estudando história da igreja sabe muito bem que é assim. A história da igreja mostra muito bem que é assim. Levantou-se um líder, a igreja recebeu o maior impulso. Daqui a pouco aquele líder morreu, a igreja esfriou. Aí Deus espera 100 anos, surge um novo líder, aí dá novo impulso à igreja, e a igreja caminha mais um pouco, aí daqui a pouco aquele líder morre, acabou. Aí Deus espera se levantar. Não tem sido assim a história da igreja? Bom, Arão e Miriam, então, são mais um dos exemplos que nós temos, aonde podemos enquadrar o título, a transgressão do meu povo, né? Ou seja, o povo de Deus lutando contra os projetos de Deus. Nós temos alguma pergunta aqui? Pastor, no caso da igreja, a falha seria no caso daqueles irmãos que fizeram a aliança, ou do caso dos próprios apóstolos que deixaram aquelas palavras lá de submissão ao Estado, que acabou não sendo, no caso assim, a justificação, mas justificativa, mas acabou eles tendo alguma brecha para sustentar uma aliança, e assim tem sido durante toda a história, aquela palavra ali de Pedro, de Paulo, sim, principalmente, eles pegaram aquela palavra ali, se isso tem a ver também. Exato, veja bem, eu estou falando assim, de toda a história da igreja, de toda, porque Paulo é um personagem, por exemplo, é um personagem do início da era da igreja, e Paulo escreve aquela coisa lá de Romanos capítulo 13, Paulo chega ao ponto de dizer que não tem autoridade que não tenha sido levantada por Deus, nos dando a entender que Deus exclusivamente levanta autoridades, quando na verdade nós sabemos que o que existe é o fator permissão. Nós já estudamos sobre uma vontade permissiva e uma vontade absoluta. O que é o absoluto? É um decreto de Deus, e o permissivo é outra história. Então, aí nós falamos de líderes que se levantaram aí na humanidade. Saddam Hussein foi levantado por Deus, então, né? Acabou de ser condenado aí, ano passado, o chamado Anjo da Morte, um ditador que assassinou milhares de pessoas a sangue frio. Foi condenado agora, não sei em qual país foi condenado. Hitler foi levantado por Deus? Não, está na cara que Deus permitiu que ele se levantasse. Se Deus não quisesse que ele se levantasse, ele não teria nem nascido. Nós sabemos que Deus tem tudo no controle. Agora, dizer que Deus permitiu Hitler se levantar é um fato. Dizer que Deus levantou Hitler, aí é outra história bem diferente. Permissão é uma coisa, e o absoluto, né, o decreto de Deus para que alguma coisa aconteça, é outra bem diferente. Então veja, precisamos deixar isso claro. Desde o começo, desde o início da igreja, a história vem se repetindo. É sempre a mesma coisa, vai repetindo, vai repetindo. Os nossos irmãos do passado deixaram escrito coisas que não era conveniente. Os nossos irmãos, vou assim usar a expressão, do presente, pegaram essas coisas inconvenientes e transformaram em mandamento de Deus. De quem é a culpa? A culpa é de cada um. Por quê? Se todos nós estudássemos Bíblia, nós entenderíamos que o Evangelho, entenderíamos que os mandamentos do Senhor Jesus, eles se resumem a Mateus, Marcos, Lucas, João, ou ainda podemos dizer Apocalipse, os profetas que entregaram, o Pentateuco, tudo isso. Nós podemos, estudando, nós entenderemos o que Deus está falando
e o que homens estiveram falando ao longo da história. Isso vem se repetindo. Hoje as pessoas, você pergunta assim, quais os livros em que compreende o Evangelho? As pessoas dizem assim, a Bíblia toda. Outros dizem assim, o Novo Testamento. Tá, mas o que é o Novo Testamento para você? Ah, é de Mateus até Apocalipse. Não, quem foi que disse que isso é o Novo Testamento? Quem disse isso? E eu te pergunto, quantos de nós não fomos ignorantemente instruídos dessa maneira? Que o Novo Testamento era de Mateus até Apocalipse, ou seja, eu estou incluindo os ditos de Paulo, de Pedro, Tiago, João e Estevão, como um mandamento do Senhor Jesus, como Novo Testamento, quando na verdade jamais. Novo Testamento é aquilo que o Senhor Jesus, exclusivamente Ele, chegou e nos ensinou. Fora disso, pode ser qualquer coisa, jamais Evangelho, jamais mandamento. Tudo que os apóstolos disserem tem que estar fundamentado no Evangelho. Evangelho é a autoria exclusiva do Senhor Jesus. Pedro não é autor do Evangelho, Paulo não é autor do Evangelho, Tiago, Estevão, João, Alfeu, Bartolomeu, não interessa quem, autor do Evangelho é o Senhor Jesus. Então, devido à falta de estudo, a igreja veio transgredindo, caindo, e hoje não conseguem suportar a verdade. Quando nós mostramos essa realidade, as pessoas chegam ao ponto de dizer assim, mas você está desprezando a Bíblia? Eu falo assim, não, apenas estou colocando cada coisa no seu devido lugar. Eu estudo Bíblia, não sou conduzido. Se as cartas de Paulo não estivessem ali, se eu tivesse hoje em mãos somente Mateus, Marcos, Lucas e João, isso para mim seria o bastante. Isso para mim seria o bastante. Tudo que eu tenho a nível de doutrina e mandamento para a igreja do Novo Testamento, eu encontro, e exclusivamente encontro, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, essa transgressão é algo que vem desde o começo da igreja, se arrastando até os dias de hoje. E esse é o nosso ministério, ensinar essas coisas, porque Jesus vem no século 21. Tem mais perguntas? Pastor, eu queria até pedir desculpas pela minha pergunta, né, porque é uma coisa que o senhor realmente já falou bastante, mas nós temos observado que a causa quase 100% assim, das quedas mesmo, das pessoas perderem a direção de Deus, é o sentimento mesmo, a pessoa não ter controle assim, pelo próprio sentimento. O que fazer, pastor? É errado assim, nós buscarmos, assim, porque tem pessoas que têm mais essa flor da pele, sentimento, do que outras, né? É errado assim, nós pedirmos assim, a Deus para tirar assim, um pouco esse nosso sentimento, para podermos cumprir a vontade de Deus? Olha, tudo é um tratar de Deus. Eu não diria que uns têm mais sentimento e outros menos, não. Eu acho que todos nós, só em imaginarmos a dor da perda de um filho, não precisamos ter perdido um filho para saber que dor é essa. Só em imaginar já dá para doer. Só em ver as pessoas se desesperar pelas suas perdas, já dá para a gente imaginar bem na pele a realidade. E nós não temos, eu imagino, todos nós somos criados com uma certa essência para discernirmos as coisas que acontecem a nível de conjunto. Então, será que eu sinto mais dor que aquela pessoa? Não, eu sei que eu sinto exatamente a mesma dor que ela. Se uma pedra de 1 quilo me acertar, vai dar o mesmo efeito que acertar nela. Se uma pedra de 500 gramas cair na minha cabeça, vai acontecer a mesma coisa que acontecer na cabeça dela. Se um revólver disparar contra mim uma bala 38, vai acontecer o mesmo estrago que vai acontecer com aquela pessoa. E assim a nível sentimental também. Nós somos criados com a mesma essência. Agora, nós tivemos aí o livro, né, O Preço da Fé, que uma mulher viu 10 filhos seus serem assassinados na sua frente. Isso, na verdade, não é uma questão de ninguém ser mais ou menos forte sentimentalmente. Isso é uma questão da pessoa
buscar em Deus e se deixar tratar por Deus. Quando as pessoas não estão brincando dentro da igreja, elas vão sendo por Deus preparadas para coisas e mais coisas. E a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Essa resistência não é algo que nós nascemos com ela, não. Essa resistência é algo que Deus trata conosco dia a dia para nos preparar e nos capacitar para os eventos que Ele tem nas nossas vidas. Já falei aqui no começo, já falei várias vezes, no começo do ministério, se Deus dissesse assim, olha, você vai ser preso. Se Deus me dissesse isso, eu tremeria. No começo do ministério, eu não tinha estrutura. Isso não passava pela minha cabeça. País democrático, ser preso por pregar o evangelho, não tem o mínimo sentido. Eu tremeria. Entende? Quando aconteceu, porém, eu estava preparado. O que não estava preparado há 10 anos atrás, fui estar preparado depois. Isto é o tratar de Deus. Quando nós estamos levando Deus a sério, nós vamos sendo capacitados por Deus com um entendimento de tal maneira que você diz assim, não tem problema, eu estou vendo meu filho ali ser esquartejado. Ótimo, ele está partindo antes de mim, menos sofrimento para ele sobre a terra. Assim que eu partir, eu vou encontrar com ele na glória. Isso é um tratar de Deus, é algo que vem do nosso entendimento. E os nossos sentimentos são todos iguais. Todos nós tememos as mesmas coisas, todos nós somos fortes com relação às mesmas coisas. Agora, quando tem o tratar de Deus, aí muda a estrutura. E o tratar de Deus só acontece quando eu permito que Ele... Como que eu permito? É pelo estudo, é pela oração, é pelo empenho, pelo serviço, né? É pelo exercício da fé. De muitas maneiras eu vou permanecendo, Deus vai tratando, vou suportando as lutas, as dificuldades. Então é o tratar de Deus. Não tem ninguém com sentimento mais forte do que o outro. Todos nós somos iguais. Só que à medida que vamos sendo tratados, vamos criando uma certa resistência. Não é que não sentimos nada, não é que ficamos inertes, não é que passamos a ser que nem uma muralha de concreto sem sentimento nenhum. Não, é que o entendimento nos faz enxergar além das circunstâncias. Essa é a realidade. Tá? Então, se cada um de nós se empenhar, a igreja será forte. Nós suportaremos coisas tremendas, as quais vai permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. Tem mais perguntas? Não? Tem? Não? Então nós vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.